Pois bem, essa palestra sobre a evolução dos telescópios, né, é uma palestra que eu já fiz algumas vezes, é uma fala que eu venho aprimorando há algum tempo, né, e também é parte daquilo que eu tenho perseguido um pouco na minha pesquisa, né, principalmente no começo da minha formação, quando eu, numa ocasião de iniciação científica, construí telescópio, né. Então, é um tema que eu gosto bastante, né? É um tema bastante interessante, tá? Vamos lá. Aqui eu já tenho algumas imagens, mas em tempo elas vão retornar à apresentação, tá? Bom, eu vou pedir então para que vocês não fiquem confusos aí, que nem o Vicente Vega, né? Escrevam lá depois as dúvidas que forem aparecendo no chat, tá? Para depois a gente poder debater essas questões. Bom, começando pelas lentes, né? Eu não tenho como falar de telescópio ou luneta sem antes dar uma breve passada pelas lentes, né? Então, existem registros do século VIII, né, oitavo, que descrevem propriedades dos cristais aí de quartzo e berílio, tá? Transparência, principalmente, né? Registros sobre a transparência e a alteração do objeto observado. Quando você observava um objeto por um cristal como esse, você já percebia algumas alterações, né? Então, do lado de cá, eu tenho um cristal de quartzo, né? A minha seta retinha, né? E do lado de cá eu tenho um cristal de berílio, tá? É assim que começou, então, o estudo de propriedades ópticas. Então, nós temos aí os cristais de quartzo e berílio, tá? São dois exemplos. A utilização oftalmológica desses cristais foram acontecer lá no século XIII, tá? O Roger Bacon, né? Foi um estudioso da propriedade desses cristais e entendeu que eles poderiam ser usados para correção oftalmológica. Foi quando surgiu, então, os primeiros pares de óculos, né? Aqui eu tenho um exemplo de um par de óculos do século XIII, né? Que é encontrado na Alemanha, né? Então, vocês imaginem carregar isso no bolso, né? E aí você precisa ler alguma coisa, você tira ele do bolso, abre como uma tesoura, né? Parece uma tesoura, né? Um pedaço de tesoura, e segura sobre ali a testa, né? Segura por aqui, ó. Segura por aqui, apoia na testa, e aí você com a outra mão segura o que você está lendo, né? E assim começou, então, o surgimento do par de óculos, né? No mundo, tá? A partir do estudo das propriedades desses cristais. Certo. Em 1608, Hans Lippershey, que é um holandês, tá? Ele combinou duas lentes esféricas, né? As lentes já não eram novidades, né? Desde o século XIII. Ele combinou, então, duas lentes para construir aí um equipamento de pequeno porte, para facilitar a visualização de óperas. Mas veja, existe aqui algo que não pode estar muito certo, né? Porque esse instrumento não era só para visualização de óperas, né? O que se sabe também é que esses equipamentos também tinham finalidade bélica, né? Se você consegue enxergar mais distante no campo de batalha, né, você tem uma vantagem aí, tá? Então, esses pequenos telescópios, por assim dizer, né, eles foram elaborados em 1608 por esse construtor aqui, Hans Lippershey, né, Lippershey, perdão. Ele construiu, então, uh, o primeiro molde do que viria a ser a luneta, como conhecemos a partir de Galileu, tá?
Logo no ano seguinte, Galileu, é claro, fica sabendo da existência desse aparato, né, de pequeno porte, né, e imaginou se isso não poderia ser usado para observação celeste. E aí, em 1609, ele construiu um pequeno telescópio que ele chamou de Perspicillum, né, em tradução livre, aí, pequeno telescópio. Tá? Ele, então, Galileu, não é considerado o inventor da luneta. Tá? Isso é errado dizer. Ele é considerado o primeiro a usar um instrumento óptico para observar o céu de forma sistemática. Tá? E essa sistematização da observação do céu é que proporcionou a ele várias descobertas, né? Ok, vamos prosseguindo, né? A Perspicillum, que é esse instrumento aqui, ó, esse marronzinho aqui, como é que ele era construído, né, na época? Ele é marrom assim porque ele é feito de couro, tá? Hoje em dia você vai construir uma luneta pequena, você usa PVC, né? Você não precisa ficar enrolando couro molhado, colocando no sol para secar, né? Mas a Perspicillum era de couro, né? É de couro e tem, é lógico, uma lente aqui, outra lente aqui, né? A lente da ponta a gente chama de ocular, né? Perdão, a lente da ponta que a gente chama de objetiva. Aqui eu chamo de objetiva. Olha a minha letra, que horror, né? Objetiva. E aqui nós chamamos de ocular. Ocular. Que horror, né? Ocular, que é a lente que vai nos olhos, tá? É a lente que fica mais perto do nosso olho. Então, aqui, onde ela está aqui sendo exibida no museu, nós temos aqui ela aqui embaixo, tá? E em cima nós temos uma luneta de menor alcance, apesar de ser maior o tubo, ela é de menor alcance, mas ela tem uma amplitude de campo visual maior, que é justamente para você mirar, você usa essa aqui de cima, que é a branca, para fazer uma mira na estrela que você quer observar, e em seguida você olha pela luneta mais potente, que é a de baixo, para poder observar com mais detalhes aquele objeto que está perseguindo, tá? Certo. Bom, vão escrevendo as dúvidas aí, porque depois a gente volta, tá? Quais foram as principais descobertas de Galileu por conta da Perspicillum, tá? Bom, as luas galileanas, com certeza, né, foram as descobertas mais importantes. Aqui você tem um rascunho que ele observou, né, em várias noites, entre janeiro e março de 1909, algo mais ou menos nessa data. Não vou saber precisar a data agora, mas foi em 1609. Aqui você percebe que ele desenha Júpiter e coloca pontos em torno de Júpiter, né? O que ele imaginava que eram estrelas, depois se revelaram para ele planetas, né? Tanto que na capa do livro, o Mensageiro Sideral, ele escreve sobre 4 planetas ao redor de Júpiter, mas hoje, astronomicamente falando, a definição é satélite natural, certo? São os maiores satélites naturais de Júpiter, foi o que ele observou, né? E a gente chama carinhosamente luas aqui, ó, mas lua é só a nossa, tá? Lua é um nome próprio. Mas a gente chama luas galileanas carinhosamente em respeito a Galileu, tá? Ele também viu fases em Vênus, tá? Fases em Vênus, ele percebeu que Vênus, ora estava minguante, ora estava crescente, ora estava cheio, né? Isso é fácil de ser observado com telescópio
de pequeno porte, tá? Você consegue acompanhar as fases de Vênus, e isso implica, se você enxerga fases em Vênus, isso implica você colocar ele em uma órbita interna à órbita terrestre, tá? Se vocês traçarem vários desenhos de como é que Vênus, que é uma esfera, né, se ilumina por conta do Sol, você vai ver que ele tem que estar em uma órbita interna à órbita da Terra. Isso coloca, gente, o Sol no centro, tá? Não tem como escapar disso. Bom, ele percebeu algo em torno de Saturno também, né? O que ele viu algo em torno de Saturno foi realmente o anel de Saturno. Só que ele não tinha resolução suficiente, ou o poder separador, né, da luneta dele não era tão eficiente assim para perceber que aquilo era um anel, tá? Então, tem uma ilustração no slide próximo que mostra bem o que ele imaginou, né? Ele também observava muito as manchas solares, né? Isso aqui lhe custou a visão já no fim da vida dele, tá? Ele era um grande observador de manchas solares. Certo, vamos para o próximo slide. Galileu fez e estudou desenho para poder fazer as ilustrações que ele fazia. Então você pega aquelas ilustrações que estão nos Sidereus Núncios, por exemplo, né, sobre as crateras da Lua, por exemplo. Ele que desenhou aquilo, tá? Ele fez um curso de desenho justamente para poder desenhar o que ele observava. Ele não podia chegar para um artista e dizer, né, dizer o que ele tinha visto. Mas o que tem aqui então? Bom, Saturno é representado por esse símbolo, né, que é um, é um H, esqueci o nome dessa letra aqui, tá? Esse símbolo aqui representa Saturno, tá? E o que ele imaginou é que atrás de Saturno haviam outras duas esferas, tá? Então, ele até enxergou aqui um vulto, que é o vão entre o anel e o planeta. Ele enxergou isso, mas ele não sabia explicar, né, isso aqui, tá? Agora, sobre Júpiter e sobre Marte, qualquer época do ano que ele olhava cheio, ou seja, iluminado 100%, tanto Júpiter quanto Marte. Isso coloca Júpiter e Marte em órbita externa. Então a órbita da Terra está entre a órbita de Vênus e a órbita de Marte e Júpiter, tá? Isso de novo coloca o Sol no centro. Ele tá dando fortes indícios ao heliocentrismo, tá? Mesma coisa aqui, ó, Vênus. Vênus, órbita interna, porque ele enxergava fases, né? Então aqui, ó, como ele está no hemisfério norte, ele esteve no hemisfério norte, né? Então aqui, ó, Vênus crescente, né? E aí ele crescendo ao longo dos dias até chegar em sua fase cheia. Então se Vênus tem fases, então Vênus é a órbita interna à órbita da Terra, tá? Isso, gente, é muito difícil explicar falando. Teria que pegar uma lousa mesmo, um quadro branco para poder desenhar, tá? Certo. Bom, esse é o frontispício. Olha que nome complicado, né, para um livro antigo, né? Essa é a capa do Sidereus Núncios, né? Aqui ele fala o quê, ó? O mensageiro sideral, Galileu, né? De Florença, com seu perspicile, né? Descobriu 4 planetas, circa Iovis, quer dizer, em torno de Júpiter. Ele chamou esses 4 satélites naturais de astros mediceus, porque a família Médici é quem financiava os estudos, as pesquisas que Galileu desenvolvia, né? Então, para fazer uma contraparte, né, Galileu chamou esses astros de astros mediceus. E aqui embaixo o ano de publicação
1610. Então perceba, ele estudou principalmente Júpiter entre janeiro e março, aproximadamente de 1609, e teve um ano, ou 9 meses no caso, para escrever esse livreto. É um livro bastante curto, deve ter algo em torno de 23 páginas, 24 páginas, e publicar um ano depois. Tá? Ele publicou em 1610. Certo. Continuando. Bom, então nós temos lá com Galileu um telescópio refrator. Né? Quem é da física aí sabe que a luz refrata em um meio, quer dizer que ela está atravessando um meio. Tá? A luz refletida é aquela luz que não atravessa o meio, ela é ricocheteada para fora do meio, ela não chega a entrar no meio. Tá? Mas um telescópio refrator é aquele que tem lentes. Né? E a luneta de Galileu, como o aparato de Hans Lippershey, né, são telescópios refratores. Tá? E esse avanço na compreensão do que é um telescópio refrator e do que é uma lente, como é que a lente atua, ela foi se dar aí com os estudos principalmente de Kepler. Tá? Kepler escreveu, né, o Dioptrice, né, que é esse livro aí que está na ilustração. Ele publicou em 1611, certo? Ele iniciou aí a escrita dele em 1601, 10 anos depois ele publicou, então foi assim, ele publicou praticamente um ano após Galileu ter mostrado do que o telescópio dele era capaz, tá? Certo, então Kepler foi o responsável por um estudo mais matemático, aprofundado, de geometria óptica mesmo. Tá? Então aqui, por exemplo, uma página do livro de Kepler. A gente imagina que Kepler era assim, né? Mas vai saber, né? Ninguém sabe. Ninguém fez uma foto dele. Nós temos aqui, então, um conjunto de lentes, né? Aqui, ó, uma lente aqui, outra lente aqui, certo? E aqui nós temos um objeto, né? E aqui seria a formação da imagem na retina aí da pessoa que observa. Isso só para mostrar, né, que aqui eu poderia colocar tranquilamente uma luneta, tá? Minha luneta ficou bonita. Fala aí. Ela é vermelha. Essa luneta, então Kepler já fazia um estudo severo de lentes, né? Mas na prática, algumas pessoas já estavam fazendo coisas, como é o caso de Galileu, certo? Continuando. Aí, com base nos estudos de Kepler, as pessoas começam a fazer equipamentos melhores, né? Então nós temos um exemplo aí do Christoph Skinner, que é um jesuíta alemão, né, que construiu um telescópio refrator em 1630, e 29 anos depois que o, que o Kepler publicou o seu livro, tá? Não, desculpa, 29 não, 19, né? 19 anos depois que o Kepler publicou o seu livro aí, utilizando aqueles princípios ópticos. E aqui está aqui, ó, numa gravura da época, está aqui o jesuíta, né, dando ordem, né? E está aqui o orientado dele pondo a mão na massa. Parece que as coisas não mudaram muito, né, desde 1630 até 2020. Mas é bom para todo mundo, tá? Quando o orientado bota a mão na massa, ele aprende bastante também, tá? O que o Skinner e o seu orientado estão fazendo aqui? Estão projetando a esfera solar, tá? Para quê? Para observar manchas solares. Então, descobriu-se que não era bom observar manchas solares diretamente, né? Nunca olhe para o Sol por um telescópio, a não ser que ele tenha os devidos filtros, né? Aí tudo bem. Aí é até legal, mas é muito perigoso. Bom, veja, aqui ó,
voltando aqui no slide anterior, a gente está falando de 1630, então um telescópio, legal, né, parece que tem, sei lá, os seus 1 metro, 1,5 metro, né, mais ou menos. Aqui o diâmetro, aqui nessa ilustração, deve aparentar aqui uns 6 centímetros, uns 7 centímetros de diâmetro no máximo, né, legal. Só que em 1630. O avanço das lentes para telescópios refratores aconteceu com os telescópios acromáticos. Acromático é aquele telescópio que corrige problemas de aberração cromática, tá? O que é isso, né? Quando você constrói uma lente, e essa lente ela é puramente esférica, ela apresenta problemas de acúmulo no ponto focal. Ou seja, não é um problema, né? Na verdade, falta essa colimação de vários feixes de luz no mesmo ponto focal. Então, quando você desvia esses pontos focais para várias assim, distâncias focais, você gera aberrações como essa aqui da imagem aqui embaixo. Se você for no camelódromo, não agora porque está fechado, mas quando abrir, né, e você for no camelódromo e pedir para ver um binóculos, pega o binóculos e olhe, sei lá, contra uma lâmpada dessas frias, dessas lâmpadas fluorescentes. Você vai ver nesse telescópio barato essas aberrações aí, principalmente em canto de lente. Tá? Se for assim, você não compra. Porque esse telescópio não tem correção acromática. Tá? Mas, enfim, o que fez o Chester Moore Hall? Chester Moore Hall, em 1736, propôs uma montagem de lente, né? E essa lente levava a composições diferentes, né? Ele entendia que composições diferentes de material poderia acarretar desvios de luz diferentes. E com isso ele propôs uma lente mista, né? Onde a aberração de uma era corrigida pela aberração de outra, né? Então, duas aberrações que se somam e produzem um efeito positivo. Mas foi John Doland que em 1759, alguns anos depois, né, construiu então essa objetiva proposta por Chester Moore Hall, né? Então, o que temos aqui, né? Isto aqui é uma objetiva com correção cromática. Tá? Nós temos um vidro na frente, chamado crown, e outro chamado flint. Eu não coloquei aqui, tá, a composição deles, mas são composições diferentes, principalmente porque eles são, assim, na hora de serem fabricados, eles são dopados, né, com algum elemento. Então, você tem uma diferença aí em borosilicatos, enfim, né? Um vidro é diferente do outro, tá? E como a aberração deles é diferente, a ideia é que todos os pontos focais se aproximem, né, dos diversos feixes desviados, né, que eles colimem em um ponto focal só. Se você faz isso, você diminui a aberração cromática, né? Bom, só a partir daí, a partir do desenvolvimento dessa objetiva com correção acromática, que os telescópios aí, então ganharam diâmetros, as objetivas, né, ganharam diâmetros de 10 centímetros. Foi nessa época que chegou a esse tamanho. Tá? Então 10 centímetros, gente, é pouco, né, ainda. Isso aqui é um telescópio grande, né? Mas enfim, né? Só no século XVIII, no final do século XVIII, que a gente chegou na construção aí de discos de 25 centímetros de diâmetro. E isso foi importante para a melhoria desses telescópios. Tá? Quais são as limitações, então, de um telescópio refrator? Primeiro,
você tem perda de luz, porque parte dessa luz, apesar de ser refratada, parte dela também é refletida. Ele não é o material da objetiva não é 100% refratário, né? Não é 100% da luz que refrata dentro, refrata por ou pela lente, né? Mas parte disso também é desviado para fora do equipamento, tá? Bom, existem também problemas internos, né, na rede cristalina daquela objetiva que coloca os feixes de luz em locais onde você não queria, né? Enfim. O tamanho do corpo também do instrumento aumenta de acordo com o diâmetro e o foco das lentes. Quanto maior for o foco da lente objetiva, maior depois vai ser a sua ampliação da imagem. Só que tem um problema, né? Se você pega aí uma luneta com distância focal de 2 metros, bom, a sua luneta já vai ter que ter 2 metros, né, no mínimo, mais a distância focal da sua objetiva, que pode ser de milímetros a centímetros, né? Mas o equipamento fica enorme, tá? Por isso que ainda em 1600 e pouquinho, aqui, ó, 1616, já se debatia sobre o uso de espelhos esféricos, né? Trocar então a refração pela reflexão, né? Quando você reflete a luz, você tem menos perda, né? E você também consegue fazer jogos de espelho para diminuir o comprimento do seu equipamento, tá? Certo. Esse é um exemplo aqui, ó. Esse é o maior refrator do mundo, tá? Ele tem 1 metro de diâmetro e 19 metros de distância focal. Então, o corpo desse telescópio aqui, ó, tem 19 metros. Aí já não dá. E o diâmetro dele aqui, ó, é de 1 metro. Você precisa de uma cúpula com, sei lá, com pelo menos aí uns 25 a 30 metros de altura para ter algum espaço de fogo para trabalhar. Aqui embaixo, essa foto é de 1897. Aqui embaixo a gente vê uma pessoa empurrando um carrinho aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Detalhe, tá? Então, gente, não dava mais, né? Não dava mais para ficar construindo telescópio refrator. Se alguém visitar Chicago, né, pode tentar uma visita no IERCS lá. Aqui uma pessoa aqui fazendo uma foto com o aparelho. Tá? São fotos mais recentes. Certo. Nicolozuc, que foi um religioso, né, utilizou aí uma lente no olho para ver a imagem produzida por um espelho côncavo em 1616. Né? Então, ele colocava à sua frente um espelho côncavo. Imagine aí, porque não. Bom, eu vou brincar de desenhar aqui o homem palito, tá? Homem palito, você é Nicolozuc. Aqui na frente tem um espelho côncavo que ficou bonitinho, certo? E aí ele pegou uma ocular e segurou no olho dele, e ele viu uma imagem ampliada das coisas que estavam atrás dele, certo? Então, a luz vinha lá de trás, batia aqui no espelho, que a gente vai chamar de espelho primário, né? E chegavam até ele ampliadas, tá? Qual é a dificuldade desse método aí? É que você está justamente na passagem da luz para o seu espelho, né? Para você fazer esse tipo de coisa, você tem que ficar muito próximo ou entrar realmente no eixo óptico desse telescópio. Então aqui existe um eixo óptico, né? E você tem que ficar exatamente na frente dele. E ele com certeza deve ter se inclinado um pouco para poder observar algum objeto aumentado, tá? Isso é ruim. Mas enfim,
Ele fez isso em 1116, a notícia correu, né? Aí um matemático, James Gregory, guardem esse nome importante, James Gregory, esquematizou um telescópio com um espelho refletor em 1663, tá? Meio século depois, né? Praticamente. Meio século depois, ele propôs isso aí, né? É lógico que aqui está o moderno. Mas o que ele propôs é, vamos tirar o Nicolo Zucchi da frente do espelho e colocar ele ao lado, como, né? Colocando um espelho secundário aqui, ó, em 45 graus. Então, a luz vem lá do infinito, bate no espelho primário, que está aqui, espelho primário, volta, bate no espelho secundário, que está aqui, e sai ao lado. Legal, porque aqui, ó, você pode ficar aqui feliz, como um homem palito, observar sem entrar na frente do equipamento. Pessoal, esse é o esquema de um telescópio newtoniano. Mas ele foi proposto por James Gregory. Tá? Gregory que teve a ideia de colocar um espelho plano aqui em frente ao espelho primário, no caso. Isso obstrui uma pequena parcela de luz aqui no centro. Mas o centro dos espelhos primários geralmente a gente não usa. Tá? Então não tem problema, fica uma sombra ali. Mas enfim, por que a gente chama essa montagem de telescópio newtoniano e não de telescópio gregoriano? A gente pode chamar, mas no meio de astrônomos amadores, as pessoas pode ser que muita gente não entenda porque você chama de gregoriano, né? É porque foi Newton quem construiu. Newton pegou a ideia, né? Então, 5 anos depois, é isso? Vamos ver? 5 anos depois, a Isaac Newton construiu o telescópio proposto por James Gregory e levou o mérito, né? Newton já gozava de certo prestígio, né? Então, ficou mais ainda prestigioso depois da construção do seu telescópio, tá? E a montagem, então, passou a ser reconhecida como newtoniana, tá? Esse é o telescópio newtoniano moderno, todo mundo tem vontade de ter, né? Em cima de uma montagem Dobsoniana, uma montagem bem barata, né? Feita de madeira. Aqui você tem esse pezinho aqui, ele gira, né? 360 graus. E aqui você tem mais um eixo que faz o telescópio olhar para o horizonte ou para o zênite. Zênite é o ponto mais alto sobre nossas cabeças, tá? A gente chama isso de montagem alta-azimutal. Essa montagem foi proposta por John Dobson na década de 60. Né? Eu pontuei aqui John Dobson porque ele faleceu faz pouquíssimo tempo. Tá? Então é uma personagem bastante importante na construção de telescópios mais acessíveis. Bom, algum tempo depois, uma década após Newton ter construído seu telescópio, surge uma pessoa de sobrenome Cassegrain, o nome mais aceito para ele, por incrível que pareça, é Guillaume. Vamos dizer aí que tem uns 90% de chance de ser esse nome mesmo, tá? A verdade é que a gente não tem registro disso, nenhum. Essa pessoa, esse Cassegrain simplesmente caiu no esquecimento. Ele desenvolveu um equipamento mais sofisticado que o do modelo de Gregory, que é esse aí que vocês estão vendo aí embaixo. Mais elegante, porque você diminui o comprimento do equipamento, você consegue carregar isso mais facilmente, né? E a pessoa simplesmente é varrida de parte da história, porque você tinha um telescópio de Newton. E aí você ia defender o telescópio do Sir Isaac Newton, que já era um cientista prestigiado na época, ou de um francês desconhecido, de sobrenome Cassegrain. Tá? A verdade é que
o Cassegrain levou tempo para cair no gosto, né, principalmente dos astrônomos amadores, tá? Mas hoje é o principal telescópio, assim, de médio e grande porte que a gente tem no mundo, né? Então, é a montagem mais sofisticada, né? Você não tem aquele desvio em 45 graus, que pode gerar algum tipo de aberração, né? O que você tem aqui é um espelho primário. Esse espelho primário tem um furo central, por onde a luz volta para a nossa ocular, aqui, né? Aqui atrás fica uma ocular. E aí você tem um espelho secundário, que geralmente é hiperbólico ou parabólico. Esse, então, é o esquema moderno do telescópio Cassegrain, e depois ocorreram várias variantes desse telescópio. Tá? Então, você tem o Dall-Kirkham, o Riccielli. Então, você tem várias variantes desse modelo, porque ele funciona muito bem. Né? Você diminui o comprimento do equipamento, porque o que você está fazendo aqui, ó, comparando, ó, nesse ponto aqui, ó, no ponto do meio do telescópio newtoniano, você devolve a luz lá para trás. É o que está acontecendo aqui, ó. Certo? Então você diminui o tubo desse equipamento, você consegue carregar isso com mais facilidade. Então, para os ATMs é o mais assim desejado, tá? É o mais desejado. E aqui é o sonho de consumo do ATM, que é o do amador, perdão. Que é um telescópio Cassegrain moderno. Então você já tem aqui, ó, um sistema de busca computadorizada, né? O tripé ele atua dentro de uma configuração de GPS, né? Então você mostra para o telescópio aonde estão algumas estrelas de referência, ele já sabe onde é que ele está, né? E o que ele está fazendo da vida. Então você pede assim, por favor, vá para o objeto, aí você coloca o código do objeto. Ele vai, né? Ele vai e coloca lá na ocular para você, tá? Então por isso que ele é muito desejado. O problema de ter um monstro desse em casa é que você tem que ir para o meio do mato para usar ele, porque ele é bastante luminoso. Então qualquer poluição luminosa te atrapalha, né? Então, sei lá, se eu morasse no sítio, eu acho que eu teria um, né? Mas eu moro do lado da UEL, então é bastante iluminado, não dá. Não dá para ter um equipamento desse. Vamos falar então dos telescópios grandes agora, tá? Os primeiros grandes refletores. E a partir daqui, o tamanho deles só vai crescer, né? Talvez é onde fica bastante interessante minha fala, tá? Vamos começar pelo William Herschel. Em 1789, ele construiu já um espelho de 1,2 metros de diâmetro. Diâmetro, tá? Não comprimento, diâmetro. Ele viu lá os satélites naturais de Saturno, o sexto e o sétimo, tá? Até essa época já se sabia que Saturno tinha 5 satélites naturais, mas hoje são dezenas, né? Eu estou falando da época. Ele descobriu o sexto e o sétimo satélite natural lá. Foi a principal, talvez a principal descoberta desse telescópio. E o William Parsons, que é o Lord Rosse, né? Em 1848, né, bastante tempo depois aqui de William Herschel, construiu um telescópio de diâmetro de 1,8 metros. Aí ele catalogou inúmeros objetos, né, principalmente aqueles que pareciam nebulosas, mas eram nebulosas distantes. Depois veio a definição de galáxias, né, objetos que pareciam cometas e não eram, enfim, né, ele conseguiu ver com mais detalhes o céu e catalogar coisas aí no NGC, tá? Esse é o telescópio, uma
ilustração, ele não existe mais, tá? Uma ilustração do telescópio de Herschel, o grande telescópio, né? Aqui vocês estão vendo, essa base aqui, ela é circular, porque você juntava algumas pessoas em torno dela e girava isso aqui, tá? Você pode ver que ele tinha aqui, ó, rodinhas, ó. Rodinha, rodinha, rodinha. Você juntava algumas pessoas e girava esse telescópio inteiro. E quando você faz esse movimento, você está fazendo o movimento de azimuth, tá? E aí o movimento de altitude, você precisava de algumas pessoas puxando algumas cordas aqui para fazer esse cano inclinar um pouco, tá? Então você tem um telescópio alta de altitude, zimutal de azimuth. Então aqui, ó, azimuth, azimuth, e aqui de altura de observação desse telescópio, tá? Então ele é um alta-azimutal. Esse é uma ilustração também, só que aí já é o Leviatã, tá? O Leviatã é um telescópio construído lá pelo Lord Rosse, tá? Ele ficava aqui num castelo, né? Não dá para girar um castelo, né? O movimento dele é só de altura, né? Então você tem aqui um jogo de cordas, né? Para fazer esse equipamento inclinar um pouco mais, tá? Então aqui nós temos o Leviatã e aqui pessoas passeando, né? Com trajes da época, enfim. Que é uma foto mais recente, né? Do que sobrou desse telescópio. Ele foi reconstruído, né? Aqui dá para ver o sistema de pesos, né? Ó. Aqui tem um peso, ó, para fazer levantar esse equipamento, tá? Durante a Primeira Guerra, esses espelhos eles foram derretidos, tá? Para construção de armas, enfim, né? Teve uma pequena crise de metal na Europa e na época de guerra a ciência é colocada meio de lado, né? Então foi lá o pessoal derreter os telescópios de Herschel e os telescópios do Lord Rosse, tá? Mas o telescópio Leviatã, que é esse aqui, o espelho foi refeito, tá? Então ele está lá em exposição, parecido como que era na época, né? Mas parte da história se perde com o tempo, né? Continuando. Aqui, ó, uma ilustração do que Herschel viu. É uma galáxia, é a M51, tá aqui o nome dela, ó, M51. O que Herschel viu, na verdade, essa aqui é a ilustração do Lord Rosse, tá? Essa aqui é a ilustração do Lord Rosse. Essa é uma fotografia do Hubble. Então aqui você percebe, né, a semelhança no desenho. Aqui é o que Herschel via, bem primitivo, né? Aqui é o que o Lord Rosse observou. Perceba o avanço tecnológico, né? E aqui é o que uma foto que um astrônomo amador fez, o astrônomo amador chamado Pedro Ré, que é um português que entende muito de fotografia do céu, tá? Então aqui de novo, Herschel, aqui Lord Rosse e aqui uma foto do Pedro Ré, tá? Tudo bem, vamos lá. O espelhamento. Bom, nós temos então espelhos sendo produzidos, né? Mas como é que isso acontece, né? Nós temos inclusive aqui no grupo alguém que mexe com filmes finos, que é o professor Alexandre Urbano, que ele também está fazendo reposição de espelhos em telescópios pequenos, tá? Mas antes disso, como é que acontecia, né? Newton, por exemplo, pegava uma liga, né, de cobre e estanho, chamada aí de speculum,
e atritava com uma seda até que essa liga ficasse côncava e do formato que ele queria. Então, ele construía um espelho côncavo com um pedaço de seda e braço, né? Braço em cima desse metal, tá? Era assim que era feito o espelho na época de Newton, na época do Lord Rosse, na época do, do William Herschel, né? E algum tempo depois, em 1835, né? Esse alemão aqui é um químico, von Justus Liebig, ele criou um método para depositar filme, um filme de prata em uma superfície de vidro. Né? Esse tipo de química aqui, ó, o pessoal amador que constrói telescópio, até algum tempo atrás fazia ainda. Né? Não está dando mais porque precisa de nitrato de prata. E nitrato de prata é algo muito difícil de comprar, porque também é componente de bomba, né? Então, a pessoa não sabe se você vai construir um telescópio ou se você vai explodir alguém, não sei, né? Então, é muito difícil conseguir, você precisa de uma licença da circunscrição militar, da sua cidade, enfim, é meio chato conseguir, né? Hoje a gente não usa mais prata para colocar, para fazer o espelho, né? A gente usa então o alumínio agora, tá? O alumínio ele é pulverizado, né? Recebe uma alta voltagem, então a baixíssima pressão numa câmara de vácuo, ele vaporiza e aí ele cola por toda a superfície dessa câmara, incluindo o espelho. Então você forma aí um filme fino sobre a superfície de um bloco de vidro. Tá? Esse bloco de vidro tem que estar extremamente bem polido, porque não pode ter imperfeições na superfície. Né? Eu pessoalmente passei pelo processo da construção de um telescópio Cassegrande pequeno porte, que tinha lá seus 20 centímetros de diâmetro. Né? Então, eu fiz no braço esse telescópio, e eu conheço os cuidados que a gente tem que ter com a superfície do vidro, ele tem que estar extremamente polido e no formato certo, né? No formato parabólico ou hiperbólico, depende do que você precisa, tá? O alumínio é mais durável que a prata aí. Se você pega um bloco aí, um espelho que dura 5 anos com prata, com alumínio vai durar 7, 8 anos, né, se você cuidar bem, tá? Então é isso. Passando aí dos primeiros grandes telescópios e avançando com a questão da aluminização dos blocos de vidro, né, começam a surgir os grandes telescópios, então, modernos. Tá? Bom, em meados do século XX, né, iniciaram-se esforços para aumentar o tamanho dos telescópios refletores. O primeiro grande foi inaugurado em 1949 no Monte Palomar, nos Estados Unidos, com 5 metros de diâmetro. E agora comecem a fazer o exercício mental aí. Eu acho que o meu quarto aqui, que eu tô, não tem 5 por 5. Eu moro num apartamento bem pequeno. Vocês devem estar escutando aí os gritinhos da minha filha na sala, tá? Se isso estiver acontecendo, já peço desculpas. Mas aqui o meu quarto não deve ser 5 por 5, tá? Então esse espelho tem 5 metros de diâmetro. Aqui na foto, só para citar, né? Tava lá o Albert Einstein. Não saberia reconhecer outras pessoas aqui, mas talvez o presidente na época, não sei. Tá? Mas o Einstein é figurinha carimbada do pessoal da física. Né? Vamos lá. Aqui é o interior desse telescópio. Né? O que tem aqui? É uma imagem confusa, né? Mas não é tão confusa, não. Ó. Aqui embaixo, você tem um berço de metal. O bloco de vidro está aqui, ó. Tá? Esse é o bloco de vidro. Ele deve ter aí de espessura algo entre 60 centímetros e 1 metro de espessura. Tá? Ele tem 5 de diâmetro. Ele é um pouco mais fino do que 1 metro. Tá? Ele fica
preso a esse berço metálico aqui. Esse berço metálico, quando precisa aluminizar de novo, ele é desprendido daí, né? E é levado a uma câmara de vácuo do tamanho dele, tá? Do tamanho desse bloco de vidro. E aqui é o sistema de orientação dele, né? Na verdade, você gira isso aqui com um grupo de servos aqui, né? Para fazer esse telescópio se movimentar. O telescópio também gira aqui, né? Gira nesse eixo também, tá? Certo, vamos lá. Então, esse é o telescópio do Monte Palomar. E aí, eu vou dar vários exemplos, né? Depois eu vou parar naqueles que mais interessam. Em 93 foi lançado o telescópio Keck. Na verdade, são dois, né? Keck 1 e Keck 2, que somados os espelhos, a área, né? Daria aí 10 metros de diâmetro, certo? O telescópio Keck fica no Mauna Kea, no Havaí. Essa tecnologia foi inovadora em 93, porque foi o primeiro telescópio, os telescópios Keck, a usarem hexagonais para colimar, né, para formar um espelho maior, tá? Nós temos uma série de hexágonos que se encaixam aí como se fosse uma colmeia de abelha, né? Para formar uma superfície maior. Mesma tecnologia que se encontra em vários outros telescópios grandes pelo mundo. E você vai encontrar também no telescópio espacial James Webb. Tá? É a mesma tecnologia. Bom, o telescópio Subaru, é um consórcio japonês, né? Também fica no Mauna Kea, no Havaí, tá? Ele é um bloco único de 8,2 metros de diâmetro. Isso aqui, ó. 8,2 metros de diâmetro. Eu só vou citar eles, tá, gente? Não vou entrar em detalhes, senão fica muito monótono. Vamos ao que interessa. Essa é uma foto um pouco mais antiga, né, do Mauna Kea. Deve ter aí 2 décadas essa foto, né? Mas aqui mostra uma série de equipamentos. Ó. O Subaru que eu acabei de mostrar está aqui, ó. Subaru. Aqui é o Keck 1 e o Keck 2, né? Aqui é o telescópio de infravermelho da NASA. Aqui é um telescópio canadense, francês, havaiano. O James Clerk Maxwell Telescope. E assim vai, né? Tem várias tecnologias aqui. Ó. O Gemini Norte. Nós temos um Gemini Norte no Mauna Kea. Nós temos também o Gemini Sul, que fica no Chile agora. Eu não lembro em que cerro. Talvez no Cerro Paranal. Não vou saber de cabeça, tá? Mas tem um no norte, por isso que chama norte, e tem um aqui no sul, tá? E assim vai, né? Ó, o telescópio da Universidade do Havaí, pequenininho, né? Mas tá lá, né? Estão lá fazendo os seus estudos, tá? Então esse é o Mauna Kea. Uma foto mais recente do Mauna Kea, uma foto bem bonita, né? E aí vocês vão me perguntar, né? Pô, mas no Havaí, o Havaí é uma ilha, deve chover bastante, né? Chove nada, tá? O Mauna Kea foi escolhido porque baixíssima umidade, tá? Baixíssima turbulência atmosférica, então condições bastante boas para a construção desses equipamentos, só que o espaço acabou. E quando o espaço começou a acabar, as principais agências começaram a investir nos cerros chilenos, né, nos montes aí chilenos, tá? Vou trazer outros exemplos, né? O telescópio binocular do Arizona é o Large Binocular Telescope, LARGE. Tem 8,4 metros de diâmetro cada espelho. Então aqui tem 8,4, aqui tem 8,4. É como se fossem 2 Subarus. Só que eles atuam como 2 olhos que olham sempre para a mesma direção. Enquanto que, por exemplo, no Keck, você consegue trabalhar eles em conjunto ou separadamente. Depende da pesquisa que você quer desenvolver. Tá? Você consegue
olhar para o mesmo lugar com os dois, ou olhos de camaleão, né? Cada um apontando para uma direção. Esse aqui não, esse aqui é sempre para a mesma direção. O VLT, né? O Very Large Telescope, e vocês viram, né? O outro era Large, agora esse aqui é Very Large. Esses nomes daqui a pouco não vão fazer sentido nenhum, tá? O Very Large Telescope são 4 blocos de 8,2 metros cada um e ficam no Chile, tá? É um consórcio aí da ESO, que é o European Southern Observatory. Eles também conseguem atuar de forma conjunta, ou em pares, ou solitários, né? Mas a potência dele, quando eles trabalham juntos, é que você consegue um telescópio como se tivesse aí bastante diâmetro, né? Agora me falha a memória, mas eu tenho um exemplo mais para frente. Mas é como se fosse uma área maior, né? Certo. Outro exemplo aqui, ó, de como os blocos cresceram, né? 10,4 metros de diâmetro no grande telescópio das Canárias, né? Na ilha La Palma, né? Foi instalado em julho de 2007. Então, 10,4 metros de diâmetro. 10,4 metros é bastante coisa, né? Bastante coisa. E aí a gente chega no GMT, que eu acho que é o principal desse que eu vou comentar um pouco mais, tá? Essa é uma concepção artística, claro, né? Ele não tá, ele está em fase de construção, né? Tem muito ainda a ser desenvolvido. Mas qual é a ideia dele, né? A ideia deles é juntar 7 espelhos, né? De 8,4 metros de diâmetro, como o que está aí, né? Então, lá por volta de 2005, começou a construção do primeiro bloco. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, começaram a fazer outro bloco. Hoje devem estar produzindo o quinto bloco, ou o quarto. Mais certo que seja produzido o quarto. Ano passado estavam fazendo chamada para as pessoas trabalharem no quarto bloco. Tá? Então vai demorar bastante ainda. Tá? Então cada espelho tem 8,4 metros de diâmetro. E aqui tem uma pessoinha desenhada do lado para vocês terem a ideia da proporção disso. Aqui são algumas fotos da etapa de construção desses blocos, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Bom, um bloco maciço de vidro dessa espessura fica meio complicado de transportar. Ele pode se partir no próprio peso, né? É muito complicado. Então, o pessoal que vem desenvolvendo esses grandes blocos, principalmente o pessoal do MIT, né? Você tem um laboratório grande no MIT que faz essas obras, né? Você tem aqui, ó, a colocação de uma rede aqui embaixo de cones não, né? Mas de prismas hexagonais, né? Que vão dar uma melhor estrutura para o vidro como um todo, tá? Além de deixar o bloco mais leve para ser transportado, porque isso aí precisa sair dos Estados Unidos e ir até o Chile, tá? Você ganha em resistência, porque esses prismas hexagonais aliviam um pouco a tensão interna do material. Tá? Só que isso, gente, ó, é tudo feito na mão. Então aqui ó, você tem uma cadeirinha, a pessoa fica sentadinha aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó, o João Stickman pegando aqui cada pecinha e colocando manualmente no seu lugar, tá? Certo. Bom, vamos para outra foto. Aí, ó, você vê 3 pessoas colocando tarugos de vidro aqui, ó,
são caixas de blocos de cristal, né? E aí eles vão colocando de forma organizada, a não deixar muito buraco, enfim, né? Não dá para sair jogando isso em cima da sua estrutura. Então é colocado delicadamente, né? Tentando tampar o máximo de buraco possível. E aí vocês já estão imaginando que isso aí em torno deles, isso aqui em torno deles, ó, é um forno, tá? Isso aqui é um forno. Depois que eles colocam tudo isso aqui, todo mundo saiu de dentro, fecha e esquenta, né? Fecha e aquece. Em forno pré-aquecido fica mais gostoso. Bom, depois que ficou pronto, né? Depois que tirou a parte da tampa do forno, esse bloco ele é levado a essa máquina e essa máquina faz o polimento, né? Polimento automático da superfície desse bloco. Gente, a seta, que é a profundidade, aqui ó, a profundidade dessa concavidade, ela é bastante sutil, né? Se você pega, por exemplo, um espelho primário aí de um telescópio de 20 centímetros, você só vai conseguir perceber essa seta se você colocar uma régua em cima dele. Ou seja, no tato é muito difícil perceber. Se você colocar um objeto bastante reto em cima dele, em cima dessa concavidade, você percebe que ele tem uma seta aí de profundidade. Tá? Não sei dizer qual é a profundidade de um espelho desse tamanho, mas para um espelho pequeno a seta é irrisória. É bem pequena, o que confere, né, a natureza de um espelho côncavo. Tá? Essa máquina faz esse polimento, é toda computadorizada, né, como vocês podem ver, né? E aqui aqui tem o pessoal trabalhando, provavelmente, medindo aqui a profundidade da seta em cada ponto, tá? Cada ponto desse aqui, ó, cada ponto aqui tem que ter uma profundidade. Aí vocês imaginam o trabalho que dá acertar isso, né? Mas está lá a máquina trabalhando no bloco de vidro do GMT. Esse aqui era o terceiro bloco, tá? Uma foto bem recente. Essa é uma foto do segundo bloco. Não é o primeiro, porque não tem um buraco aqui, tá vendo? Se fosse do primeiro, teria um buraco aqui, mas não tem. Esse aqui é o segundo. O pessoal caminhando em cima, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse bloco de vidro. Esse aqui já é uma foto do primeiro bloco, do principal, porque ele tem um furo central, tá vendo? Tem um furo central, aonde lá embaixo depois vão os equipamentos, né, quando ele estiver montado, vão os vários equipamentos do GMT, tá? E aí o pessoal varrendo, tirando pó, né, antes de começar a colocar os blocos de vidro. Aí é um esquema artístico aí, né, uma representação artística do que vai ser o GMT, e aqui a gente tem um Hot Wheels, e aqui um caminhãozinho da Lego, né? Veja a dimensão, né, desse equipamento. E lá estão já os 7 blocos, né, aqui dentro, representados, né, com o bloco central aqui, representados lá dentro. Guardem bem a ideia desses lasers aqui, ó, que é uma coisa muito legal, muito interessante, né, para depois eu comentar com vocês. Guarde bem essa ideia desse laser. Bom, a FAPESP aderiu a esse consórcio, né, em 2014. Aí vocês vão me dizer, por que a FAPESP e não sei lá, um MEC ou o Ministério da Ciência e Tecnologia do país, né? Porque se a FAPESP não assumisse, ninguém ia assumir, tá? Essa que é a verdade. O Ministério da Ciência e Tecnologia na época ignorou esse tipo de coisa, né? E a FAPESP então foi, porque senão o Brasil ia ficar sem nenhum pedacinho desse telescópio, tá? A USP entra como sócio fundadora do telescópio. Outras instituições de São Paulo participam, Mackenzie, INPE, Univap, Unesp e Unixul. E
contribui com 4% do valor do equipamento de 40 milhões de dólares. 4% do equipamento, 40 milhões de dólares. Tá? Aqui, a melhor previsão era 2021, mas não é mais, tá? Isso aqui já foi alterado para 2029. Então, em 2029, espera-se que comece aí o funcionamento científico desse telescópio, 8 anos mais, né? Com provavelmente mais espelhos e mais equipamentos, tá? Então, essas fases aqui, ó, elas mudaram recentemente, tá? O diâmetro total desse telescópio vai ser de 25 metros e a cúpula vai ter 23 andares. Então, só para vocês terem ideia da dimensão do equipamento, tá? Então, a FAPESP, de novo, a FAPESP aderiu porque o MCT simplesmente, não sei, ignorou o chamado, achou que não era importante. A FAPESP falou, não, então, né, vamos tentar pelo menos ter alguma participação brasileira nesse telescópio. Quem daí quiser fazer pesquisa, né, no GMT, vai ter que estar atrelado ou vai ter que ter algum convênio com alguma dessas instituições na época, tá? Ou a FAPESP. O que a gente vai conseguir ver com o GMT? O que a gente vai conseguir pesquisar no GMT? A gente vai conseguir medir massa de exoplanetas pequenos. Hoje a gente consegue medir massa de Júpiteres quentes, por exemplo. Né? São exoplanetas bastante massivos e muito próximos às suas estrelas-mães. Tá? Com o GMT a gente vai conseguir ver planetas pequenos, rochosos, né? A gente vai conseguir medir a massa disso. Tá? A gente vai ver população de estrelas e a química que envolve essa população de estrelas, né, mais difíceis de serem observadas. A gente vai estudar a construção de galáxias, crescimento de buracos negros supermassivos. Isso aqui já é feito no VLT no Chile, mas o GMT vai dar um outro olhar para isso, né? Física cosmológica, principalmente, né? Buscando entender energia e matéria escura. E reionização do universo, isso aqui é assunto para cosmólogo. Eu não sei dizer o que é isso, tá? Conversem com um cosmólogo. Na física da UEL, a gente tem o professor Tiago Pereira, a gente tem o professor Pedro, né? A professora Paula, o professor Mário Baldiotti, talvez eles sejam mais indicados para falar sobre reionização do universo. Em especial, o que a gente não suspeita, né? É aí que está a beleza da ciência, né? A gente sempre encontra alguma coisa que a gente não estava esperando. Bom, quais são os limites científicos que a gente tem que dobrar para construir o GMT? Olha, um espelho, aquele central, ele fica no eixo óptico. Ok, parece que é tranquilo, né? Só que 6 espelhos ficam fora do eixo óptico. Os secundários também, né? Então, se você tem 7 espelhos no espelho principal, você tem 7 espelhos depois que são secundários, que ficam lá na frente. Cada um desses espelhos vai ter que estar trabalhando conjuntamente, porque a gente sabe, se tiver uma interferência de um com o outro, a interferência ela é destrutiva, você acaba perdendo imagem, perdendo a qualidade nos dados, enfim, né? Você precisa, então, que os 7 espelhos primários estejam em fase, né, no equipamento como um todo, né? Esse é um limite científico interessante, porque você vai ter que fazer isso tudo por microprocessamento. Então, você tem que ter um equipamento preciso que haja a partir de uma série de dados que ele percebe e que se corrija. Não dá para fazer isso apertando parafuso, ainda mais com um telescópio daquele tamanho, né? Outra coisa bastante interessante desse telescópio é a tal da óptica adaptativa, a voice coil, né, nos secundários. O que é isso? Já é uma tecnologia que vem sendo estudada, né, no Multiple Mirror Telescope, que eu nem citei, no Magellan,
Os dois telescópios daquele do Arizona, o LBT, né, o Large Binocular Telescope, né, já possuem ótica adaptativa, e um telescópio do VLT, aquele que é composto por 4, um deles também já está usando ótica adaptativa. Mas o que é isso, né? O que é essa tal da óptica adaptativa? Vou tentar explicar aqui, vamos lá. Ó, o que esse técnico está mexendo aqui, ó, esse engenheiro, né, está mexendo aqui, é em uma película muito fina, de mais ou menos 1 metro de diâmetro, que vai ser um espelho secundário. A película é muito fina, então lembra, para cada espelho primário eu tenho um espelho secundário. Então isso aqui vai ter que ser feito 7 vezes, tá? Então você tem uma película muito fina. Essa película muito fina, ela é colocada em cima de uma cama de prego aqui, ó. Parece uma cama de faquir, né? Mas na verdade o que você tem aqui, ó, são microcontroladores, tá? Essa película ela é aderida a esses servos aqui, tá? Ela fica bem fixa nesses servos. E cada servo recebe um comando independente um do outro, tá? Então, ó, são muitos servos para formar um espelho só secundário, tá? Tudo bem. Então, nós temos aí uma película colada em vários servos aí, microeletrônicos, né? Em uma película muito fina para ser o espelho secundário. Tá, onde é que a gente chega com isso? Onde é que a gente chega com isso? Lembra daquele laser que eu mostrei lá no outro slide? Então, o telescópio está aqui. Esse telescópio vai jogar um laser que vai, entre aspas, plantar uma estrelinha lá na atmosfera superior, é onde acontece a turbulência atmosférica, tá? O telescópio vai olhar para aquela estrela tremulando, né? Tremulando, perdão, tremulando não, né? Tremulando, e vai é, dar comandos para cada um desses servos aqui, ó. Cada um deles, imagina cada um deles vibrando a uma certa frequência, cada um independentemente, para que o espelho secundário, eu até fico emocionado com isso, o espelho secundário entre em fase com a atmosfera. Isso significa o quê? Quando você coloca um espelho secundário para vibrar na mesma frequência que a sua turbulência atmosférica, você não vê o efeito da turbulência. Eu até fiz uma pausa dramática agora porque o negócio é sério. Ele está colocando uma estrelinha lá, ele mede a turbulência atmosférica, ele dá comandos para cada um desses microservos, esses microservos vibram, cada um na frequência que tem que vibrar, para para colocar em fase, ou seja, vibrar na mesma frequência que a turbulência atmosférica. E tchau, tchau, turbulência atmosférica. É isso que esse telescópio vai fazer em 7 espelhos secundários, que vai alimentar 7 espelhos gigantes de 8,2 metros cada um. Tá? Essa é uma simulação. Simulação Hubble Space Telescope, que é o nosso Hubble, o Very Large Telescope, que são aqueles 4 telescópios que atuam em conjunto no Chile, e o GMT. Está aqui embaixo. Ó. Hubble, o que o Hubble vê, o que o VLT vê e o que o GMT verá. Né? Perceba o poder de separação dos pontos, né, entre um equipamento e outro. Né? Ele vai ser, a resolução vai ser de 10 vezes a resolução do Hubble. Vai ser de 10 milissegundos de arco, e a resolução do olho humano é de 120 segundos de arco. Tá? Então, é bastante avançado, e ele só vai chegar nisso por causa da ótica adaptativa. Bom, mas o GMT não é o único, né, a ser
chamado de maior telescópio do mundo, né? Tem outros 2 projetos. O 30 Meter Telescope, telescópio de 30 metros. Esse é bem sincero, né? Telescópio de 30 metros. Pronto. Não é very large, né? Large, não é small, né? É um telescópio de 30 metros que vai ficar no Havaí. E o outro, esse o nome é bastante pomposo, né? Que é European Extreme Large Telescope. É o telescópio extremamente largo europeu, né? Que daqui a pouco não vai ser extremamente largo, porque alguém vai pegar, né? Alguém vai passar ele, né? Vai ter 39 metros de diâmetro, vai ser um espelho só, os dois, né? Os dois com tecnologia de comédia abelha, tá? Igual o Keck havaiano, tá? É mais barato assim, mas enfim, né? Eu não sei o que um consórcio faz usar um espelho ou outro. Eu não sei definir qual é o ganho com isso, né? Ou se é só uma questão de economizar, né? Recursos, enfim, não sei, tá? Mas eles são então tecnologia de colmeia de abelha aí. E aí tem alguns exemplos de telescópios, né? Esse aqui é o EELT, que a gente acabou de ver, de 39 metros, né? São vários hexágonos. Aí o 30 Meter Telescope. Aqui é o GMT, ó. Aqui está o GMT. Aqui está o VLT, que é o do Chile. Aqui são os Keck, no Havaí, que foram lançados em 91. Que mais? Aqui é interessante mostrar o. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Observatório IERCS, ó. É aquela luneta de 19 metros. Não sei se vocês lembram no começo da apresentação, né? E aqui nós temos o Hubble Space Telescope, né? Que foi lançado em 90, tá? E tem outros telescópios aí, né? O Gemini Norte, ó. Gemini Norte, o Subaru, alguns exemplos do que eu mostrei, tá? Certo. Continuando aqui. E o Brasil, como é que fica nessa bagunça, né? O Brasil, nós temos o Laboratório Nacional de Astrofísica, né? Território nacional. Tem um telescópio de 1,6 metros de diâmetro e 2 telescópios de praticamente meio metro de diâmetro, 60 centímetros, né, de diâmetro. O consórcio Gemini, o Brasil entrou e participou de 93 até 2003, tá? O consórcio Gemini é um telescópio que fica aqui no sul, né? O Brasil participou do Gemini Sul, com 2,5% do total de observação em um ano, né? Aí precisaria fazer as contas, né? 365 dias, quanto que dá 2,5% ao ano, tá? São 2 telescópios de 8 metros de diâmetro cada um. O consórcio SOAR, o Brasil participou de 98 a 2007, tá? Participou lá num telescópio de 4,1 metros de diâmetro e agora vai participar de 4% no GMT. Por que é importante, né, pular de um consórcio para outro? Porque todo telescópio tem um limite visível de descobertas e publicações, né? Então você começa, né? Se pudesse fazer um gráfico aqui de tempo pelo número de publicações, quando o telescópio é lançado, ela cresce e depois ela vai atenuando e fica estável ao longo dos anos, né? Quando chega aqui, ó, a chance de novas descobertas diminui, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar em outro telescópio, né, em outro consórcio, tá? É por isso que a gente está sempre mudando de consórcio, tá? Então, a gente tem que fazer isso. Esse é o telescópio Perkin-Elmers, que fica lá no LNA. Foi instalado em 1980 e é o maior no território brasileiro. Tá? O projeto SOAR no Chile, o Brasil participava de 127 noites. Tá? Então, o Brasil participou de 34% do recurso aplicado nesse projeto SOAR, né? Que é o
o Observatório do Sul para pesquisa astronômica, né? Então foi aonde o Brasil participou mais, tá? Em tempo de uso do equipamento. Certo. Eu não poderia deixar de citar o telescópio Hubble, né? Foi lançado em 1990. Vocês conhecem bem a história. Tinha um problema de focagem, né? Ele não estava focando as imagens. Ele estava um pouco míope, porque imaginava-se que ele ia atuar de uma forma diferente no espaço, mas na prática mudou muita coisa, né? E aí, em 1991, foi lançada uma missão de correção, né? Uma missão oftalmológica, né? Para aplicação de uma película, que o pessoal carinhosamente chama de lente de contato, né? E essa película corrigiu os problemas do Hubble, e aí a partir de 91 foi aquele estrondo, né, de novas imagens, enfim, né. O Hubble é bastante famoso, e o legal é que a gente consegue de vez em quando ver o Hubble a olho nu, tá? Depois vocês baixem aí o aplicativo do Heavens Above e deem uma olhada nisso. É mais fácil ver a estação espacial passando, porque ela é mais brilhante. Mas o Hubble também, dependendo da época do ano, ele passa bastante brilhante, tá? Dá para ver ele a olho nu. Bom, é um telescópio do tipo newtoniano, de 2,4 metros de diâmetro e 13 metros de comprimento. Ó. 2,4 metros de diâmetro e 13,3 metros de comprimento é praticamente um ônibus, né? É um ônibus desses aí, amarelinho, né? Que a gente vê sempre. Né? Em vias de aposentadoria, ele ainda está fazendo pesquisa, tá? Já era para ter aposentado lá por volta de 2017, 2018, mas conseguiram dar uma sobrevida para ele, né? As vantagens do telescópio espacial não preciso nem dizer, né? Você não tem atmosfera para atrapalhar, né? Então, você não tem turbulência, né? Você não tem ruído, você não tem iluminação das grandes cidades, né? Essa foto icônica do Hubble pairando aí no espaço, né? Uma foto bastante bonita, por sinal. E o James Webb, né? Tá para ser lançado aí, ó. Marquem essa data, 30 de março de 2021. Essa previsão era para antes, infelizmente, do coronavírus, tá? Agora já não sei se esse prazo vai ser cumprido, tá? Mas ele ficará num ponto de equilíbrio gravitacional, que a gente chama de ponto lagrangiano, tá? 1,5 milhões de quilômetros distante da Terra. Aproximadamente, ó, 4 vezes mais distante que a Lua. Tudo bem, vamos lá. Em 1990, a gente lançou um telescópio espacial que deu problema a aproximadamente entre 350 e, sei lá, e 450 quilômetros de altitude. Tá? Essa é a altura média do Hubble, a altitude média do Hubble. E deu problema, a gente teve que lançar uma missão espacial para corrigir um problema muito perto, muito perto. A pergunta é, 1,5 milhões de quilômetros pode ter erro? Não pode ter erro, né? Porque ele vai ficar para lá da Lua. O ser humano nunca foi para lá da Lua, né? O ser humano deu a volta na Lua, já é um grande feito, né? Já pousou na Lua, deu uma volta em torno da Lua, mas 4 vezes mais distante que a Lua, nunca, né? A gente nunca fez isso. Não pode dar errado o telescópio espacial James Webb, senão ele vai se perder. O espelho, que também é na tecnologia de colmeia de abelha, vai ter 6,5 metros de diâmetro e captará 7 vezes mais luz aí que o Hubble, certo? Esse então é o James Webb, uma concepção artística. Ele já está completamente montado, tá? Inclusive eu estive vendo um vídeo, né, dele pronto, aí é uma maquete fora lá do centro espacial, né? Uma maquete de como ele vai ser, mais ou menos o tamanho dele em tamanho real, né? Enfim.
E aqui é parte da equipe que trabalha no projeto. Bastante gente. E aqui, testes, mais testes, né, de colimação. Aqui, um hexágono dele pronto. E o pessoal trabalha realmente como muita gente está trabalhando agora, né? Infelizmente, né? Todo protegido para não cair nenhum cisquinho de pó aqui, porque não pode ter nenhum risco, né? E isso aqui, ó, é a parte que vai proteger o telescópio de qualquer radiação solar. Ele vai ficar 4 vezes mais distante que a Lua, tá? Ele vai ficar num ponto lagrangiano. Então você vai ter a Terra aqui, Terra, Lua e telescópio aqui, ó. O telescópio ele vai ficar na sombra da Lua. A sombra que eu digo, não porque a Terra emite luz, mas ela também emite luz por causa das grandes cidades, ela emite ondas de rádio, emite qualquer porcaria, né? Satélite que depois fica perdido no espaço, enfim. Para evitar todo esse chiado aqui, ó, de comunicação, a gente vai colocar ele no ponto lagrangiano que fica atrás da Lua. A Lua vai proteger o telescópio de nós, né? Ponto lagrangiano, não sei o número do ponto, tá? E é isso, né? Eu vou agradecer já, né, a presença de todos, né? Quem conseguiu ficar até o fim, né? Como eu disse antes, é uma palestra bastante introdutória, né? E agora eu vou responder perguntas. Enfim, quem teve preguiça de escrever no chat, né? Eu vou ligar aqui a minha imagem, certo? Eu vou abrir aqui a minha imagem. Minha imagem já está aberta, né? Então, deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. A bagunça, né? Deixa eu voltar mais ou menos um pouco de tempo atrás. Aqui tem alguém falando, o Cássio Henrique, dizendo que a imagem está deixando meu cabelo branco. É que a minha câmera realmente não é boa, tá? Minha câmera não tá. Eu não sou vlogger, né? Então minha câmera não é muito boa, não. O Diego Fabiano Viscaino, ó, é um colega da Colômbia, já agradeceu e mandou um abraço e foi dar aula. O Alexandre escreveu alguma coisa aqui, vamos ler. Pessoal, sou um amante da fotografia e gostaria de compartilhar uma inovação no formato de lentes que diminui drasticamente os efeitos da aberração cromática. São as lentes chamadas de aesféricas. Veja o link da Canon. Obrigado, Alexandre, pela asféricas, né? Obrigado pela contribuição, né? Tarará. Como os espelhos podem estar fora de fase do GMT? Isso se deve à eletrônica de captação do sinal de cada telescópio? Não, o que eu quis dizer com a questão do GMT é que esses espelhos que são colocados lado a lado, eles têm que trabalhar como um só, né? Então, se você deixa a, a distância focal de um nanômetros diferente da distância focal de um outro primário com seu secundário, você já gera uma interferência que pode ser destrutiva, né? Então, os 7 conjuntos que são primário e secundário, estarem em fase significa que eles estão contribuindo construtivamente, né, para captação de dados. Um não pode atrapalhar o outro. E um atrapalha o outro se eles tiverem uma pequena defasagem, por exemplo, na distância do ponto focal e por aí vai, né? A Mariana Arias perguntou: professor, qual telescópio o senhor recomendaria para lugares urbanos? Complicado, viu? Porque locais urbanos são muito iluminados, né? Então, assim, se você tem chance de ir para um sítio de um parente ou uma fazenda, aí um telescópio de médio porte, né? Um telescópio newtoniano
de 20 centímetros de diâmetro já é suficiente para você ver muita coisa, né? É muito difícil, por exemplo, ver Urano de qualquer telescópio pequeno, né? Urano, Netuno, não dá, né? Mas você consegue ver muito bem é, os planetas mais internos, Saturno para baixo, né? Você consegue ver aglomerados de estrela, ver algumas galáxias, né? Só que você tem que sair da cidade, não tem jeito. Para a cidade, eu recomendo observação a olho nu, em locais menos iluminados, né? Observação da Lua, né? Então, nós temos aí ciclos de observação da Lua dentro da UEL, por exemplo, né? E assim vai, né? Não tem muito o que fazer, né? Tudo bem? O Francis perguntou, né? Quais os lugares que teria a possibilidade de visitar aqui na América Latina ou outros lugares? Para visitar? Só para visitar, Francis? Como assim? Você quer visitar observatórios grandes, né? Tá. Eu acho que teria que começar pelos observatórios pequenos, né? O Chile já tem uma tradição grande de receber visitantes que querem ver telescópios, né? Então, o Chile já tem vários centros de divulgação científica nessa questão de observatórios e alguns com acesso aos cerros, né? Para você ver pelo menos próximo esses grandes equipamentos. Grandes equipamentos você só acessa com visita técnica, tem que ser muito bem formulado isso, que o acesso é difícil, né? Ou realmente fazendo pesquisa, né? Fazendo a pesquisa e tendo acesso, né? A isso aí, né? Agora, observação depende da observação que você quer fazer, né? Se a sua observação é a olho nu, basta um local escuro, né? Você não precisa de muita coisa para fazer isso, né? Por isso que eu recomendo, né, que vocês fuçem, né, nesse aplicativo aqui que eu estou escrevendo, que é o Heavens Above. Foi? Acho que foi, né? Foi. Tá. Usem o Heavens Above um pouco para vocês pelo menos tentarem observar aí a Estação Espacial Internacional Olho Nu, o telescópio Hubble, né? Bom, a Samantha tá perguntando. Professor, qual material o senhor indica para começar a estudar sobre telescópios do zero? Sou do Observatório da Unesp de Bauru, agradeço muito a contribuição. Samantha, primeiro dizer que eu me formei em Bauru, né? A minha formação toda é de Bauru, mestrado, doutorado, né? Fiz toda na Unesp. Eu e o professor Rodolfo Lang somos, assim, filhos acadêmicos do mesmo orientador, né? Que é o professor Roberto Nardi. Eu vi nascer esse observatório, né, didático, na época que eu ainda fazia mestrado, né? Então, é um lugar que eu tenho muito, muito carinho. Além do que eu também sou natural de Bauru, né? Então, qual o material que eu indico para começar a ler sobre telescópios? Depende do telescópio que você quer construir, né, ou que você quer estudar. Se você quer estudar telescópios mais simples, eu sugiro leitura de documentos que falem sobre lunetas, telescópios refratores, né? Então você tem artigos da década de 90 do professor Canali, que é o professor João Batista Garcia Canali, que é do Rio, que ele já falava em construção de lunetas com lente de óculos, né? Essas lunetas depois foram assim estudadas por nós em Bauru e várias ocasiões a gente fez oficinas para construção de lunetas em Bauru. Muitos professores da rede de Bauru passaram pelas nossas oficinas, né? Então isso rendeu alguns artigos, né? Só entrar no meu Lattes e dar uma procurada. Também tem um livro sobre construção de lunetas que a gente escreveu na época, tá? Certo. E se for outros telescópios, né, eu sugiro acessar sites de construtores amadores, né, ou então sites realmente que tratam
desse assunto, você tem um site na Federal do Rio Grande do Sul com bastante conteúdo em astronomia, e eu acredito que lá tenha também conteúdo em telescópios, tá? Então tem bastante forma de acessar. Certo, continuando aqui. A Mariana Arias. Como são feitas a leitura de dados por radiotelescópios? Isso é interessante, né? Bom, aqui eu só falei de telescópios, assim, que não atuam só no rádio, tá? Alguns são capazes de captar ondas de rádio também. Só que os radiotelescópios são antenas, tá? Principalmente antenas. E você tem um acúmulo de dados, que é uma informação que é toda matricial, né? De cada ponto no céu. Então, ele escuta uma grande área do céu e cada ponto, por tempo, é marcado numa planilha. Então, são dados. Você não tem imagem. A imagem, depois, ela é uma tradução dos seus dados. Essa matriz ela é colocada num interpretador, tá? E depois isso é interpretado na forma de uma imagem, tá? É o que aconteceu agora no caso da coleta de informações e depois do imageamento do que seria um buraco negro. Aconteceu recentemente, né? Muita informação coletada por diversos observatórios no mundo, né? Geraram uma infinidade de dados. E a façanha foi realmente criar um algoritmo para interpretar esses dados, né? E aí nós saímos com aquela imagem já bastante conhecida do que seria o buraco negro, seu horizonte de eventos, enfim, né? Certo? É isso aí. Mas é dessa forma que tem acontecido. Legal. Gente, certo. Se ninguém mais tem perguntas, tá? Vocês sabem aonde me encontrar, né? Quem quiser me mandar um e-mail para conversar mais, o meu e-mail é iachel, vou até escrever aqui, ó, iachel@uel.br, está aí, né, o meu e-mail, para quem tiver interesse, né, em conversar mais sobre astronomia e qualquer assunto, né. Agradeço a participação de todos, aguentarem, né, quase 2 horas de falatório, não é fácil, né. Então, parabéns a todos e até uma próxima, tá? Depois eu que agradeço, Francis, depois eu vou editar esse vídeo e vou colocar no YouTube de alguma forma, tá? Para quem perdeu, enfim, né? Pelo menos a parte da apresentação, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou parar de gravar e já me despeço por aqui, viu? Forte abraço a todos. Hashtag fique em casa, que a coisa tá feia, né? Fiquem em casa, não sai correndo pro comércio não, né? Segura um pouco a onda, tá? Tomem cuidado, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau.